Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do real Messias Emmanuel Abidrushim, o Senhor do juízo final. Ele é autor da mensagem do grau na luz da verdade, obra em 3 volumes, que é editada pela entidade Ordem do Grau na Terra, no português brasileiro, www.graal.org.br, pelo Movimento Internacional do Grau, www.mensagemdograu.com.br, isso no português europeu. Da Fundação da Mensagem do Grau, que é sediada em Stuttgart, que publica Mensagem do Grau para mais de 20 idiomas. Muito bem, vou fazer uma leitura da oração Pai Nosso, conforme está no livro de Abidrushim, os 10 mandamentos e o Pai Nosso. Os 10 mandamentos do Pai Nosso. Esse aqui é um livro de bolso, mas tem um outro formato. Esse livro, os 10 mandamentos e o Pai Nosso, no formato brochura, né? Está aqui, deixa eu pegar aqui uma edição. Abidrushim, os 10 mandamentos e o Pai Nosso. Esse livro, por sinal, comprei, adquiri já bastante. Foi o primeiro, né? Comprei em 1988, quando eu fiz a leitura desse livro. Eu vou ler essa oração de Jesus Cristo, que ela é explicada, né, nesse livro por Abidrushim. Isso é muito importante, o Pai Nosso. E hoje é Natal, Feliz Natal a todos. E então, bem a propósito, né, essa oração. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois que a ti pertence o reino, a força e a magnificência por toda a eternidade. Amém. Então, essa última parte, né, foi feita por Lutero, que escreveu, né? Acrescentou pois que a ti pertencem o reino, a força e a magnificência por toda a eternidade. Amém. Então, são quantas frases, né? Primeira frase, Pai Nosso que estás no céu. Segunda, santificado seja o teu nome. Terceiro, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A quarta frase, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A quinta,
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E a sexta: e não nos deixes cair em tentação. E a sétima: mas livra-nos do mal. É a oitava. Então seria 8 frases, e essa nona seria de Lutero, né? Que fez essa finalização. Pois que a ti pertence o reino, a força e a magnificência por toda a eternidade. Amém. Vou fazer uma leitura. Essa dissertação tem quantas páginas? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 páginas. Então vamos lá. O Pai Nosso. São apenas poucas pessoas que procuram conscientizar-se do que querem deveras quando proferem a oração Pai Nosso. Menos ainda as que sabem realmente qual o sentido das frases que aí estão recitando. Recitar, de certo, é a única expressão adequada para o procedimento que o ser humano, nesse caso, chama de orar. Quem se examinar rigorosamente a tal respeito, terá que concordar ou então testemunhará que passa toda a sua vida de idêntica maneira, superficialmente, não sendo, nem jamais tendo sido capaz de um pensamento profundo. Existem nesta terra muitos desses que sem dúvida se levam a sério, mas, pelos outros, mesmo com a melhor boa vontade, não podem ser levados a sério. Exatamente o começo desta oração, desde sempre é intuído erroneamente, conquanto de modos diversos. As pessoas que procuram proferir com seriedade esta oração, isto é, que nela se empenham com uma certa boa vontade, sentirão, logo após, ou durante as primeiras palavras, um certo sentimento de segurança surgir em si, de tranquilização anímica. E tal sentimento nelas permanece predominante até alguns segundos depois de orar. Isso explica duas coisas. Primeiro, que quem reza só pode manter sua seriedade durante as primeiras palavras, através do que se desencadeia tal sentimento. E segundo, que justamente o desencadeamento desse sentimento prova quão longe se acha de entender o que com isso profere. Mostra com isso, nitidamente, sua incapacidade de manter a profundidade do seu pensar, ou também sua superficialidade, porque, do contrário, com as palavras que se seguem, imediatamente devia surgir outro sentimento correspondente ao conteúdo alterado das palavras. Tão logo elas se tornem nele realmente vivas. Portanto, permanece nele apenas o que as primeiras palavras despertam. Entendesse ele, porém, o sentido correto e o significado verdadeiro das palavras, elas teriam que lhe despertar intuições muito diferentes do que um agradável sentimento de segurança. Pessoas mais presunçosas veem, por sua vez, na palavra Pai, a confirmação de que promanam diretamente de Deus, tornando-se com isso, por fim, com um desenvolvimento acertado, divinas, suportando, porém, categoricamente, algo de divino dentro de si. E ainda existem muitos outros erros entre os seres humanos quanto a esta frase. A maioria, contudo,
considera-a simplesmente como uma invocação na oração, o apelo. Aí necessitam pensar de modo mínimo, e correspondentemente é recitada sem reflexão, quando exatamente na invocação a Deus devia residir todo o fervor de que uma alma humana, aliás, possa ser capaz. Mas tudo isso, esta primeira frase não deve dizer nem ser. O Filho de Deus, contudo, inseriu na escolha das palavras simultaneamente a explicação ou a indicação da maneira pela qual a alma humana deve encaminhar-se para a oração, de que modo pode e deve apresentar-se perante seu Deus, se sua oração deva ser atendida. Diz exatamente qual a disposição que ela deve possuir em tal momento, como tem de ser seu estado de pura intuição, quando quiser depor seu rogo nos degraus do trono de Deus. Assim, a oração toda se divide em 3 partes. A primeira parte é o entregar-se total, a rendição da alma perante seu Deus. Falando figuradamente, ela se abre de todo diante dele, antes de se aproximar com uma súplica, dando testemunho assim de sua própria capacidade de boa vontade pura. O Filho de Deus quer com isso deixar claro qual deve ser a intuição para constituir a base de uma aproximação de Deus. Por isso apresenta-se como um grande e sacrossanto juramento, quando no início se encontram as palavras: Pai nosso que estás no céu. Considerai que oração não tem a mesma significação que pedido. Do contrário, não haveria orações de agradecimento que não contivessem pedido algum. Orar não é pedir. Já aí o Pai Nosso tem sempre sido incompreendido até agora, por causa do mau hábito do ser humano de nunca se dirigir a Deus a não ser para esperar alguma vantagem ou mesmo exigir, pois no esperar já se encontra o exigir. E aí a criatura humana realmente sempre espera algo, isto ela não pode negar. Mesmo falando em traços gerais, que haja nela apenas o sentimento nebuloso de receber remotamente um lugar no céu. O ser humano desconhece a jubilosa gratidão de usufruir de modo alegre a existência consciente que lhe foi dada, participando na grande criação para o bem de seu ambiente, assim como é desejado por Deus ou por Deus com razão esperado. Tão pouco pressente que é justamente isso, e somente isso, que contém seu próprio e verdadeiro bem, seu progresso e sua ascensão. Então, base desejada por Deus, porém, encontra-se em verdade a oração Pai Nosso. De outra forma, o Filho de Deus nem poderia tê-la dado, pois apenas desejava o bem dos seres humanos. Isso só se fundamenta na observação e no cumprimento certo da vontade de Deus. A oração dada por ele é, portanto, tudo menos um pedido, mas sim um grande juramento do ser humano abrangendo tudo, o qual, nisso, se prostra aos pés de seu Deus. Deu a Jesus aos seus discípulos que estavam dispostos naquele tempo a viver em pura adoração a Ele, em pura adoração a Deus, a servir a Deus com seu viver na criação e com esse servir honrar sua sacrossanta vontade. A criatura humana devia pensar bem e maduramente se pode atrever-se, apesar de tudo, a se servir dessa oração e a pronunciá-la.
devia averiguar severamente se, enunciando-a, não procura de certa forma enganar a Deus. As frases introdutórias advertem com clareza suficiente que cada qual deve se examinar se realmente é como nela se apresenta, e se com isso ousa se aproximar sem falsidade diante do trono de Deus. Se, contudo, vivenciardes em vós as 3 primeiras frases da oração, então elas vos conduzirão aos degraus do trono de Deus. Elas são o caminho para isso, quando de uma alma chegarem a um vivenciar. Nenhum outro leva até lá, mas este seguramente. Não vivenciando estas frases, nenhum dos vossos pedidos poderá chegar até lá. Deve ser uma invocação dedicada, no entanto jubilosa, quando ousais proferir Pai nosso que estás no céu. Nessa exclamação repousa a vossa sincera afirmação. A ti, ó Deus, dou todos os direitos de pai sobre mim, aos quais quero submeter-me com obediência infantil. E reconheço com isso também tua onisciência. Deus, em tudo que tua determinação trouxer, e peço que disponhas de mim como um pai tem que dispor dos seus filhos. Aqui estou, Senhor, para te ouvir e te obedecer infantilmente. A segunda frase, santificado seja o teu nome. Esta é a afirmação da alma em adoração, de quão sincera é em tudo quanto ousa dizer a Deus, que acompanha com plena intuição cada palavra e pensamento, não abusando com superficialidade do nome de Deus, pois o nome de Deus lhe é sobremaneira sagrado. Considerai bem, todos vós que orais, que com isto prometeis. Se quereis ser deveras sinceros convosco, tendes de reconhecer que vós, seres humanos, até agora, justamente com isto, tendes mentido diante do semblante de Deus, porque nunca fostes tão sinceros na oração conforme o Filho de Deus, pressupondo, estipulou nessas palavras como condição. A terceira frase, venha a nós o teu reino, também não é um pedido, mas apenas uma promessa a mais. É um prontificar-se de que através da alma humana há de tudo tornar-se aqui na terra tal como é no reino de Deus. Daí a expressão, venha a nós o teu reino. Isto quer dizer, queremos chegar também aqui na terra ao ponto de que o teu reino perfeito possa estender-se até aqui. O solo deve ser preparado por nós, de modo que tudo viva apenas segundo a tua santa vontade, isto é, cumprindo plenamente as tuas leis da criação, de maneira a tudo se realizar tal qual é em teu reino, o reino espiritual, onde se encontram os espíritos amadurecidos e livres de todas as culpas e pesos, que apenas vivem servindo a vontade de Deus, porque somente no cumprimento incondicional desta surge algo de bom, pela perfeição nela latente. É, portanto, a afirmação de querer tornar-se assim para que também a terra, mediante a alma humana, venha a ser um reino do cumprimento da vontade de Deus. Tal afirmativa fica ainda reforçada pela frase seguinte: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa não é apenas uma declaração de se prontificar em enquadrar-se inteiramente à vontade divina,
mas encontra-se também nela a promessa de interessar-se por essa vontade, de se esforçar com toda a diligência para reconhecer essa vontade. Tal esforço tem de preceder a uma adaptação a essa vontade, pois, enquanto a criatura humana não a conhecer direito, não estará apta a orientar sua intuição, seu pensar, falar e agir de acordo com ela. Que tremenda e culposa leviandade não é, pois, a de cada ser humano que nunca cessa de fazer essas afirmativas ao seu Deus, sempre e sempre de novo, quando na realidade nem se interessa de como seja a vontade de Deus, que se acha firmemente ancorada na criação. O ser humano mente, sim, em cada palavra da oração, quando ousa proferi-la. Com isso, encontra-se como um hipócrita diante de Deus. Junta sempre novas culpas por cima das antigas, sentindo-se por fim digno de lástima, quando ele em matéria fina tiver que sucumbir no além sob este fardo. Somente quando essas frases tiverem sido cumpridas deveras por uma alma, como condição preliminar, é que ela poderá continuar a dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso equivale a dizer: se eu cumprir aquilo que afirmei ser, deixe então que a tua bênção paire sobre a minha atuação terrena, a fim de que disponha sempre de tempo para conseguir meu necessário sustento de vida na matéria grosseira, para poder viver segundo a tua vontade. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nisso jaz o conhecimento dos efeitos retroativos incorruptos e justos das leis espirituais que transmitem a vontade de Deus. Simultaneamente também a expressão afirmativa de plena confiança nisso, pois o pedido de perdão, isto é, de remissão das culpas, baseia-se estritamente no cumprimento anterior, pela alma humana, do próprio perdoar de todas as injustiças que os semelhantes lhe fizeram. Quem tiver sido capaz disso, quem já houver perdoado tudo ao seu próximo, ficará de tal forma purificado que nunca virá a cometer intencionalmente qualquer injustiça. Estará, portanto, livre perante Deus de todas as culpas. Isso como só é considerado como injustiça o que tiver sido feito intencionalmente de má fé. Só assim é que vem a ser uma injustiça. Há nisso uma grande diferença com todas as leis humanas e conceitos terrenos atualmente existentes. Assim, pois, nessa frase, também como base, encontra-se novamente uma promessa perante seu Deus de cada alma que almeja a luz, declaração de sua verdadeira vontade, para cuja realização, aprofundando-se e ficando esclarecida sobre si mesma, espera receber força na oração, que, numa sintonização certa, também receberá segundo a lei da reciprocidade. E não nos deixes cair em tentação. É um conceito errado da criatura humana querer ler nessas palavras que seria tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Trata-se, nesse caso, apenas de uma tradição incerta que escolheu inabilmente o termo tentação. Seu sentido correto deve ser classificado no conceito de errar, perder-se, isto é,
andar errado, procurar erradamente no caminho a encontro da luz. Equivale a dizer: não nos deixes tomar caminhos errados, procurar erradamente. Não nos deixes perder o tempo, desperdiçá-lo, malbaratá-lo. Mas retém-nos a força, se necessário for, inclusive se tal necessidade nos tenha que atingir como sofrimento e dor. Esse sentido o ser humano há de entender também no trecho seguinte da sentença que se encadeia no texto e dele faz parte o complementar. Mas livra-nos do mal. Esse mas mostra bem nitidamente a unidade da frase. O sentido equivale a: faze-nos conhecer o mal, seja qual for o preço que isso venha a nos custar, mesmo com o preço da dor. Capacita-nos para tanto por intermédio de teus efeitos recíprocos em cada uma de nossas faltas. No reconhecer encontra-se também a remissão para aqueles que tenham boa vontade para isso. Com isso termina a segunda parte, o colóquio com Deus. A terceira parte constitui o remate, pois que a ti pertence o reino, a força e a magnificência por toda a eternidade. Amém. É uma confissão jubilosa do sentimento de ser acolhido na onipotência de Deus através do cumprimento de tudo aquilo que a alma, na oração, lhe deposita aos pés como juramento. Esta oração dada pelo Filho de Deus possui, por conseguinte, duas partes: a introdução, ao aproximar-se, e o colóquio. Por último, adveio por Lutero a confissão jubilosa do conhecimento, do auxílio para tudo aquilo que o colóquio encerra, do recebimento da força para o cumprimento daquilo que a alma prometeu ao seu Deus. E o cumprimento terá que levar a alma ao reino de Deus, ao país da alegria eterna e da luz. Assim, pois, o Pai Nosso, quando realmente vivenciado, torna-se o apoio ou bastão para a escalada ao reino espiritual. Não se esqueça o ser humano de que, numa oração, precisamente apenas deve buscar a força para poder ele próprio realizar aquilo que pedir. Assim deve orar. E assim também é constituída a oração que o Filho de Deus deu aos discípulos. Então está aí, a oração O Pai Nosso de Jesus Cristo. Está explicado pelo sermão, né? Sermão que é Emmanuel Abidruchinho, que é um filho de Deus também, né? A vontade de Deus, a justiça e a vontade de Deus, enquanto Jesus Cristo é o amor de Deus. Então é muito importante essa reflexão profunda que deve ser lida, refletida e essa dica, né, desse livro do Messias Abidruchinho, os 10 mandamentos e o Pai Nosso. Então, além dos 10 mandamentos, está aí a explicação do Pai Nosso. Os 10 mandamentos, ele explica na linguagem atual, né, da humanidade, que é diferente daquela época de Cristo também, né, que na época de Cristo, compreensão, assim, vamos dizer, intelectual do ser humano não era do mesmo nível que hoje, embora naquela época existia mais pureza, mais intuição, vamos dizer assim, né?
mais naturalidade. Por isso também a diferença, né, de que Jesus sempre pedia que as pessoas tivessem fé no que ele disse, né, no que ele dizia. Né. Ele não exigia uma compreensão mais intelectual, mais assim, até aprofundada, né? Assim, como hoje a humanidade está mais capacitada nesse sentido do que outrora. Então é isso. Eu vou aproveitar e ler aqui o primeiro mandamento também, né? Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses a meu lado. Quem for capaz de interpretar corretamente estas palavras, nela certamente já encontrará o julgamento de muitos que não respeitam este mais nobre de todos os mandamentos. Não terá outros deuses. Muitos não dão o devido apreço a estas palavras, tornam-nas demasiado fáceis para si mesmos. Certamente pensam que os idólatras se encontram em primeiro lugar somente aquelas pessoas que se ajoelham diante de uma fileira de figuras de madeira, onde cada uma representa determinada divindade. Talvez pensem também nos adoradores de Satã e semelhantes transviados, aos quais, na melhor das hipóteses, se refere com compaixão. Contudo, não penso aí em si mesmos. Olhai calmamente para vós próprios e examinai se talvez também fazeis parte dessas pessoas. Não possuem filho que lhes significa mais que tudo, pelo qual seria capaz de qualquer sacrifício e que o faz esquecer tudo mais. Outro coloca a fruição de prazeres terrenos sobre tudo e, ainda que tomado da melhor boa vontade, não seria capaz de privar-se deles por qualquer motivo, se tal exigência que lhe permita livre decisão lhe fosse apresentada. Um terceiro, por sua vez, ama o dinheiro. Um quarto, o poder. Um quinto, uma mulher. Outro, honrarias terrenas. E todos, em última análise, somente a si mesmos. Bom, esse aqui é um trecho do primeiro mandamento, né? E eu vou continuar no próximo vídeo. Shalom, muita paz, muita luz.